Olá, diretor, olá, diretora, olá, coordenadores pedagógicos, olá, professor e principalmente você, professor aplicador das avaliações do programa Ensina Mais Sorriso. Estamos dando início a mais uma edição das avaliações do programa Ensina Mais Sorriso. E você, aplicador, é muito importante nesse processo. O programa precisa de você para aplicar as avaliações em sala de aula e ser o mais transparente possível para que a gente possa entender como é que está o ensino, como é que está esse processo de aprendizagem das crianças dentro de sala de aula. Para isso contamos então com você, professor, você professora que é aplicador das avaliações do programa Ensina Mais Sorriso. Nesse vídeo eu vou explicar para você quais são as orientações que o programa tem para que as avaliações sejam bem aplicadas em sala de aula. Vamos então explicar detalhadamente o passo a passo de como se faz as aplicações da avaliação e também como se faz para preencher as avaliações e também os cartões respostas. Esse vídeo está dividido em duas partes. A primeira parte ela serve para o primeiro e para os segundos anos. E na segunda parte explico como faz o processo de aplicação das avaliações e também como faz o processo de preenchimento dos cartões respostas do terceiro até o nono ano. Essas são, portanto, as orientações que vamos passar para você aqui nesse vídeo. É muito importante que você, aplicador, converse com os estudantes na hora da avaliação, no momento anterior à avaliação, e diga da importância que eles têm para a avaliação. Essa avaliação será utilizada então como parâmetro para verificar como é que está o ensino e aprendizagem dos estudantes em sala de aula aqui no município de Sorriso. Então é muito importante a participação do estudante. E você, aplicador, tem esse papel de conscientizar os estudantes sobre essa importância. Você também deve informar os estudantes que devem deixar sobre a carteira apenas o lápis, a caneta e a borracha. Também você dirá para eles que você não vai responder nenhuma pergunta que eles fizerem referente ao conteúdo. Quando você, aplicador, fizer a distribuição dos testes, diga para eles aguardar para que todos recebam a prova e somente depois todos deem início à prova juntos. Você, aplicador, deve orientar os estudantes que existe apenas uma resposta correta em cada uma das perguntas. E também no cartão respostas, para os alunos do terceiro ou nono ano, deve marcar apenas uma resposta em cada uma das perguntas. Para os alunos do primeiro ano, eles devem marcar a resposta correta dentro da quadrícula que está anterior à alternativa. E também, para os alunos do segundo ano, deve marcar um X na letra que está anterior à alternativa. O corpo da prova pode servir também como um rascunho, como também serve para marcar quais são as questões que estão incorretas. Eles precisam preencher também totalmente o círculo de resposta escolhido no cartão resposta. Isso serve então para os alunos do terceiro ao nono ano. Você, aplicador, deve orientar os alunos para não rabiscarem o cartão resposta, pois isso irá prejudicar na hora de fazer a leitura das respostas corretas. Você, aplicador, deve ler também para os estudantes todas as orientações que constam na capa do caderno de teste. No caderno de teste do primeiro ou nono ano, o estudante deve escrever o nome completo. Deve também ser escrito o nome da escola e também o nome da turma. No cartão resposta do terceiro ao nono ano, você, aplicador, deve conferir se no cartão resposta tem o nome da escola, a turma, o turno, o nome e o sobrenome de cada um dos estudantes, pois o cartão resposta é nominal, então o cartão precisa ser entregue exatamente para o estudante correto. Lembrar que não pode haver rasuras também no cartão resposta. Atenção aos sobrenomes. Em todas as avaliações, especialmente aqueles nomes que são idênticos. O aplicador também deverá auxiliar o estudante que não tiver condições de preencher a identificação da prova. Atenção especial às turmas do primeiro e segundo ano. Se o estudante não consegue preencher corretamente o nome dele na prova, então você, aplicador, deve fazer isso, colocar o nome correto do estudante na prova, especialmente dos estudantes do primeiro e do segundo ano. Nas turmas de primeiro e segundo ano há um caderno do aplicador, e no caderno do aplicador haverá o símbolo de um megafone. Toda vez que aparecer então o símbolo do megafone, você, aplicador, deverá ler em voz alta a frase que o segue. Vamos ver como é que está isso organizado aqui numa prova do primeiro ano. Esse é o modelo então do caderno do aplicador para o primeiro ano. Em todas as vezes que aparece esse megafone, você, aplicador, deverá ler o que está escrito a seguir. Por exemplo, aqui, nessa pergunta, você irá ler então a pergunta, mas não irá ler as respostas.
Todas as vezes que aparecer o megafone, você irá ler então a sequência da frase. Onde não aparece o megafone, você não poderá ler então para os estudantes. O aplicador então irá explicar para os alunos do primeiro ano que eles devem marcar um X na quadrícula correspondente à resposta escolhida. Então aplicar junto com o estudante a questão exemplo e solicitar que marque um X na quadrícula da resposta escolhida. Em cada questão aqui do primeiro ano há uma quadrícula que deve ser marcada pelo estudante na resposta correta. Certificar-se também que todos entenderam como marcar o X circulando entre as carteiras. Então você, aplicador, deve circular entre as carteiras dos estudantes do primeiro ano e também do segundo ano para verificar se todos entenderam como faz a marcação das respostas corretas. Para os estudantes do segundo ano, então é muito parecido com os estudantes do primeiro ano. Vejam, no segundo ano temos também um exemplo. O que o aplicador irá ler? Ele vai ler então, vejam a figura abaixo, é a frente do megafone. E aí, qual é o nome dessa figura? O aplicador então ele vai ler isso para o estudante. Então todas as perguntas aqui do segundo ano, que tiver, tanto do segundo como do primeiro, como tiver aqui uma figura do megafone, o aplicador deve ler o que está escrito à frente. Aqui nesse caso ele vai ler essa frase, leia a seguir o início de um conto de fadas. Em seguida ele vai ler o que está dentro aqui do conto de fadas, que também é esse texto, e vai ler aqui o enunciado da pergunta, mas não irá ler as respostas. Então veja, para o segundo ano também tem essa orientação. Então o aplicador deve escrever no quadro o modelo correto de marcação no caderno do teste. Aplicar a questão exemplo, e solicitar aos estudantes que marquem um X na resposta escolhida. Também você deve certificar-se, circulando entre as carteiras, para verificar se os estudantes entenderam como marcar o X na resposta correta. Então veja, para os primeiros e segundos anos, para o primeiro e segundo ano, o aplicador deve ler cada questão e aguardar um tempo até que todos os estudantes respondam. Terminado esse tempo, avisar que você passará para a próxima questão, repetir a leitura das informações de cada questão e seguir esse procedimento durante toda a aplicação do teste. Durante e ao final da aplicação, o aplicador deverá circular entre as carteiras para ver se todos responderam às questões lidas. Nas turmas de primeiro e segundo ano, não haverá cartão respostas. A correção então será feita pela prova. Nas listas de presença das turmas de primeiro e segundo ano, não é necessário então a criança assinar. O aplicador deverá escrever apenas ausente à frente do nome dos estudantes que faltaram. Já para os alunos do terceiro ou nono ano, os testes deverão ser lidos pelo próprio estudante e não pelo aplicador. O aplicador então deve escrever no quadro o exemplo de marcação correta no cartão resposta. Então esse é o modelo correto de marcação aqui no cartão resposta. Antes de recolher a prova, o aplicador deve conferir então se o estudante preencheu todas as perguntas no cartão resposta. Após a aplicação das avaliações, você então, aplicador, deverá devolver os materiais dentro do envelope recebido na seguinte ordem. Primeiro você vai colocar então a ata de aplicação das avaliações, a lista de presença, o caderno de teste dos primeiros e segundos anos, colocar também na ordem da lista de chamada, o cartão resposta do terceiro ou nono ano, também colocar na ordem da lista de chamada, e também as avaliações do terceiro ao nono ano. Enfim, todo o material que foi dentro do envelope deverá voltar dentro do envelope. O aplicador então deverá grampear o envelope junto com o coordenador. A equipe da CEMED então será responsável pela entrega e também pelo recolhimento das avaliações nas escolas. No entanto, os gestores podem colaborar devolvendo as avaliações na Secretaria Municipal de Educação. Se você tiver mais alguma dúvida, é só entrar em contato por esse telefone. Muito obrigado e boa avaliação aí para os seus estudantes.